As tropas avançadas do exército dos Estados Unidos entram no México. Conversamos com vocês sobre quem seria o próximo na lista de invasões na era Trump 47. Naturalmente, primeiro bombardearam o Irã e agora posicionaram a frota perto do Irã. E, para que vocês saibam, um segundo grupo de ataque de porta-aviões está indo para lá. Um já está na linha de invasão. Um grupo de ataque de porta-aviões é uma força de ataque mortal, absolutamente poderosa. O próximo alvo era a Venezuela. Todos nós conhecemos o ditador sequestrado. A segurança foi eliminada, que era composta por forças especiais cubanas. O terceiro alvo, ao que parece, deveria ser a própria Cuba, mas as ações dos cartéis, especialmente as operações do cartel de Sinaloa. Eles têm muitas chamadas propriedades localizadas aproximadamente perto da fronteira dos Estados Unidos da América, e lá eles têm drones posicionados. Bem, de modo geral, há muitas coisas localizadas lá, e ao que parece, isso levou ao fato de que decidimos deixar Cuba de lado temporariamente. Eu diria assim, e também mudar a nossa programação. Eles chamam isso de cronograma de limpeza do hemisfério ocidental, e outros chamam de cronograma de ações ilegais dos Estados Unidos da América, ilegais do ponto de vista das leis da Organização das Nações Unidas, naturalmente, que todos violam quando querem, porque lei é lei. Se não for respaldada por um porrete, ela vale menos do que a tinta com que foi escrita. É assim, digamos. 2 dias atrás, fechamos o espaço aéreo sobre El Paso, que é uma região de fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, e destruímos drones que estavam voando em direção aos Estados Unidos. Nós pousamos todos os aviões civis, desviamos aqueles que estavam indo naquela direção, não deixamos ninguém decolar do território, bem, adjacente à nossa fronteira. Do nosso lado, no entanto, poucos ficaram tranquilos. Eles se acostumaram a não receber resistência a qualquer uma de suas ações, tanto na fronteira quanto no território do México. Na verdade, aliás, o que você acha dos nossos comandos que neste momento estão entrando no território de um Estado soberano? Eles estão do nosso lado como se o México não tivesse nos atacado? Eles realmente permitiam a entrada de drogas pelo seu território e prostitutas menores de idade eram trazidas para cá. Liberaram para pelo menos 300 mil durante os 4 anos do governo Biden, pelo menos 300 mil crianças. Pode ser mais, pois podiam vir com os pais, mas 300 mil crianças sem acompanhamento foram trazidas e distribuídas para pessoas que nem sabemos quem são, o que é um problema interno nosso. Já encontramos mais da metade dessas crianças, parte delas naturalmente já não está mais viva. Como suspeitamos, Sinaloa e outros cartéis matavam facilmente aqueles que resistiam. Mas esse é o estado do México, eles fazem o que querem. O próprio México, como já disse, não nos atacou, mas também não fez nada a respeito. Embora tenhamos perguntado muitas vezes, os caras nos diziam que isso não era problema deles, e nós dizíamos que estávamos prontos para ir junto com eles. Aliás, e vocês, senhoras e senhores, o que acham sobre isso? E já que tocamos nesse assunto, nos desviando por 1 minuto do tema principal, vou dizer que quando vocês deixam um like, isso ajuda o canal a se espalhar. E claro, quando vocês se inscrevem e clicam no sininho, isso é bom tanto para o canal quanto para vocês também, porque vocês recebem uma notificação de que saiu algo novo e interessante. Vocês podem ver do que se trata e decidir se vão abrir ou assistir. Assim, pelo menos, ficam por dentro. Então, para ficar por dentro, é preciso se inscrever e clicar nessa coisa chamada sininho. Depois dos extraordinários, então, dos acontecimentos no México, extraordinários, absolutamente extraordinários acontecimentos no México, vou contar mais uma história absolutamente incrível sobre as eleições nos Estados Unidos e sobre a grande vitória de Trump. E acho que vocês vão ficar muito, muito felizes. Saudamos a autorização do Senado do México para os exercícios navais conjuntos, objetivo central da nossa delegação bipartidária ao país no último fim de semana. Esses exercícios vão fortalecer a cooperação entre nossos países e aumentar nossa capacidade de interceptar cargas ilegais no mar, especialmente navios chineses com precursores usados na produção de drogas. É crucial evitar que esse veneno chegue ao porto onde os cartéis o processam. Aqui você sabe, essa palavra não pode ser dita no YouTube.
transportam para o norte pelas redes de tráfico de drogas, dificultando o rastreamento e a apreensão. A liderança do México teme os cartéis, e isso é natural. Eles matam políticos, executam, assassinam, torturam suas famílias, caçam oficiais, policiais do exército e imediatamente eliminam aqueles que querem permitir a entrada de tropas americanas no México. Mas sob forte pressão de Donald Trump. O Senado do México, de forma absolutamente fantástica, ninguém esperava isso, votou a favor da entrada. Bem, pelo menos foi dito que seriam forças especiais. Sim, sob esse pretexto pode-se trazer qualquer um, mas neste caso, americanos, sim, forças especiais americanas. Quando só se temia os cartéis e os Estados Unidos não faziam nada diretamente contra ninguém, então, bem, quem ganhava eram os cartéis. Naturalmente, com o sequestro de Maduro, na verdade, tudo mudou. Esquadras dos Estados Unidos perto das costas, a defesa aérea dos Estados Unidos derruba drones, cartéis soberanos entram facilmente nas cidadelas de outros países, estou falando da Venezuela. Sim, violando as fronteiras soberanas dos Estados Unidos. Isso também se tornou assustador especialmente para quem governa o México. E agora é preciso escolher entre a vingança dos cartéis e o ataque dos Estados Unidos. E o Senado do México decidiu que Trump é mais assustador do que os cartéis. Não sei como ele conseguiu isso. Temos mais informações. As forças especiais dos Estados Unidos receberam permissão para entrar no México por decisão do Senado mexicano, com 105 votos a favor, 0 contra e 1 abstenção. Então, 105 a favor, 0 contra isso é praticamente impossível. 105, 0 contra e 1 abstenção. Bem, no final das contas, ele amarelou completamente. O Senado mexicano aprovou a chegada dos Navy SEALs para participar de exercícios voltados para aumentar a capacidade de combate das forças de operações especiais. E então, de acordo com as informações seguintes, por uma votação de 105 a 0 com uma abstenção, os Navy SEALs partem oficialmente. Então, os Navy SEALs americanos da Marinha dos Estados Unidos entrarão no México para realizar exercícios militares em grande escala com a Marinha mexicana, que são diretamente direcionados ao combate às drogas ilegais que entram no país e depois nos Estados Unidos. Então, as forças especiais dos Estados Unidos entram no México para, junto com os fuzileiros navais mexicanos, realizar exercícios sobre como limpar uma área do México de bandidos. Claudia Sheinbaum, que para ser sincero é meio palhaça, recusou publicamente a entrada de tropas dos Estados Unidos em seu país. É isso que ela faz publicamente. Ela declara: não haverá presença militar dos Estados Unidos, não queremos tropas americanas em nosso país. E agora, no momento da gravação deste vídeo, em 13 de fevereiro, ela fez uma reviravolta completa de 180 graus. Agora ela está dizendo: podem entrar, por favor, mandem os Navy SEALs, mandem ajuda, mandem alguém, mandem qualquer um que possa derrotar os cartéis. Não sei como Trump conseguiu convencer Sheinbaum a permitir oficialmente a entrada de uma unidade das Forças Armadas dos Estados Unidos, mas ele conseguiu, de alguma forma conseguiu. Só para deixar claro, isso era considerado totalmente impossível. Entraram silenciosamente, saíram do mesmo jeito, supostamente ninguém sabe disso, mas era considerado impossível. Todos entendemos que os políticos do México sonham que ajudemos eles a se livrar da praga chamada narcotráfico. Mas ao convidar alguém para fazer isso, eles colocam em risco a vida de seus entes queridos. E claro, a deles também. E o próprio exército, o exército mexicano, está completamente infiltrado por agentes dos cartéis e qualquer plano imediatamente chega ao conhecimento dos bandidos, dos quais, não se pode esperar misericórdia, né? Eles podem facilmente jogar alguém para os crocodilos. Agora vamos pensar de novo. Do México vem toneladas de drogas para cá. Parte delas é fornecida pela China para os cartéis, parte eles mesmos produzem em seu próprio território. Agora vamos pensar de novo. Do México vem toneladas de drogas para cá, parte delas é fornecida pela China, com alguns insumos são processados e finalizados dentro do México. Ela mesma cozinha algo, faz alguma coisa, e na fronteira eles matam facilmente quem atrapalha, sequestram facilmente policiais que tentam resistir. Nos Estados Unidos existem gangues organizadas que distribuem isso, arrecadam dinheiro lá, protegem o que é deles e atacam o que é dos outros.
A vida não é exatamente como imaginávamos. Vamos morar nos Estados Unidos da América. Centenas de milhares de jovens americanos caem nessas armadilhas e morrem, os gangsters se escondem sob a proteção do México e lá eles, bem, não podem ser alcançados. Se agirmos oficialmente, agirmos de acordo com a lei, lá eles estão protegidos por leis internacionais. E o Exército e o México, naturalmente, também é um Estado soberano, a própria México não pode fazer nada com eles e não faz. Cada vez mais pessoas estão morrendo aqui. Os cartéis inventam, em vez de rotas marítimas, digamos, novas rotas de entrega, drones nas áreas de fronteira, tanto dos Estados Unidos quanto do México. Os moradores vivem com medo constante por si e por seus entes queridos. E nós, os Estados Unidos, somos o país mais forte do mundo. E o que a nossa força pode fazer aqui? Então vamos pensar, o que podemos fazer? Podemos reclamar na ONU? Bem, a Ucrânia já reclamou na ONU, certo? Sim, também podemos não fazer nada. Existe essa opção. Lá, Obama não fez nada, Biden não fez nada, ou podemos tomar a justiça em nossas próprias mãos e destruir o cartel. E se o México atrapalhar, então é só explicar à liderança deles como será agradável para eles se tornarem vizinhos do seu grande amigo Maduro em uma mansão de vários andares com todas as comodidades. Bom, vocês certamente querem saber o que está acontecendo em outras frentes, onde mais os Estados Unidos assumiram para si a resolução de questões internacionais que, ao mesmo tempo, são nossos problemas, questões internacionais que são nossos problemas, problemas internacionais, por exemplo, o Irã, que parece distante, mas é nosso problema. Eles juram 5 vezes por dia, todos os dias, que vão destruir primeiro o pequeno Satanás chamado Israel e depois vão destruir tudo o que puderem relacionado ao grande Satanás. Bem, quero dizer o diabo, os Estados Unidos da América. Então, primeiro está lá, como vocês sabem, o primeiro grupo, o grupo de porta-aviões, agora foi o segundo grupo. Eu já falei sobre isso para vocês. É uma força muito séria e poderosa. Navios-tanque e outros com combustível foram enviados. Esquadrilhas adicionais já chegaram e bombardeiros estão a caminho. Há pouco, os Estados Unidos realizaram um truque de reconhecimento absolutamente genial, eu diria assim, o primeiro truque desse tipo na história. Toda a armada foi em direção ao Irã. Isso foi há uma semana, sim, talvez um pouco mais, até 8 dias atrás. Toda a armada que estava lá foi, incluindo os israelenses, incluindo aviões britânicos. O Estado-Maior dos Estados Unidos foi para o bunker e o presidente com sua equipe para a sala de observação. Se o Irã tinha agentes em algum lugar, todos relatavam o mesmo. Sim, é isso mesmo, está começando. E então é isso. O Irã, acreditando que tudo havia começado, realizou todas as suas ações defensivas, posicionou mísseis, abriu centros disfarçados. A empresa de comunicações preparou tudo o que pudesse ser lançado em direção a Israel a partir da Arábia Saudita, dos campos de petróleo, dos Susanitas. E no momento em que o ataque deveria começar, tudo mudou completamente e cada coisa voltou ao seu lugar. Mas os satélites dos Estados Unidos e a vigilância terrestre de Israel registraram todos os pontos, todas as áreas anteriormente desconhecidas ou quaisquer plataformas de lançamento. Todos que deveriam responder por isso. Após analisar os dados, o comando concluiu que o poder de fogo não era suficiente para lidar com o Irã de uma só vez e para o Irã. Além do grupo Abraham Lincoln, também foi enviado o Gerald Ford. É isso que estou dizendo a vocês. Quando um jornalista perguntou se Trump queria uma mudança de poder no Irã, Trump respondeu: "Isso seria a melhor coisa que poderia acontecer para esse país maravilhoso." "Por que estamos enviando o segundo grupo de ataque?" perguntou o jornalista a Trump. "Às vezes é preciso assustar as pessoas de verdade, fazer o que é do interesse do povo delas e não do interesse pessoal delas", respondeu o presidente Trump. Se conseguiremos assustar os iranianos, eu não sei. O segundo participante dos acontecimentos no teatro de operações no Oriente Médio é o primeiro-ministro. Netanyahu disse que a única maneira dos ayatolás permanecerem no poder é encerrar completamente o programa nuclear, desmontar as peças de produção de mísseis balísticos e parar de financiar e apoiar terroristas. Bibel informou a Trump que está pronto para atacar o Irã sozinho, sem os Estados Unidos, com ataques pontuais em posições-chave, locais de testes e vários locais de produção.
Um plano detalhado de todos os pontos sensíveis do Irã foi enviado para Washington. Naturalmente, Israel não pretende, nem é capaz, nem pode, pela força, libertar o Irã dos mulás ou ocupar o território. Israel, é claro, também não fará isso. Não pode e não pretende que o Irã responda da mesma forma. É claro que, seja quem for que ataque, Israel ou Israel junto com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, tentará incendiar os campos de petróleo dos sunitas, atacar bairros civis em Israel e bases dos Estados Unidos na região. E, provavelmente, o principal alvo serão os petroleiros, os navios que transportam petróleo no Estreito de Hormuz, que é, talvez, a rota mais tensa de transporte de petróleo do mundo, um fluxo de petróleo do qual depende, em geral, o abastecimento energético de todo o planeta. Mas também existe um perigo para o Irã em agir com sucesso demais, porque então os Estados Unidos certamente iniciarão uma operação para libertar o Irã dos mulás. Sabemos que negociações, pelo menos uma tentativa de realizá-las, estão sendo conduzidas com o Irã. No entanto, ao mesmo tempo, essas negociações continuam. E ainda não está claro quando exatamente acontecerá o segundo encontro entre a delegação iraniana e a delegação dos Estados Unidos. Enquanto tudo isso acontece, continuamos aumentando as forças militares nessa região, continuamos enviando aviões e navios de guerra. O grupo de ataque do porta-aviões Abraham Lincoln já está totalmente implantado e pronto para combate, e outro grupo semelhante está a caminho. Bem, agora temos novas informações, vou mostrar isso na tela agora, isso é do New York Times, deixe-me mostrar, isso é do jornal New York Times. Há muita informação aqui, vou tentar explicar da forma mais clara possível. Lá é dito que o presidente Trump considera ações militares contra o programa nuclear e mísseis balísticos do Irã. Eles vão atacar instalações nucleares, depósitos de mísseis balísticos, lançadores e outros alvos semelhantes, isso está na lista de alvos. Ele também está considerando opções que incluiriam o envio de comandos americanos para atacar determinados alvos militares iranianos. Então agora eles dizem que podemos realizar uma operação terrestre limitada no Irã, podemos enviar tropas. Eles entrariam sob a cobertura de bombardeios aéreos, esses ataques aéreos dariam cobertura para o grupo de assalto terrestre, que provavelmente seria a Delta Force, ou os Navy SEALs, ou o SEAL Team 6, já que esse é o trabalho principal deles. Três fontes informaram, ou seja, isso é mentira ou desinformação. Assim assustam, mas quando planejam todos ficam em silêncio sobre o que pode acontecer. Mas talvez ao dizer que só vamos mandar nossos homens roubar do Ayatollah quando os mísseis voarem, na verdade vamos mandar em silêncio, em picapes velhas. Como o ISIS fazia, ou o Hamas, acompanhado pelo Mossad e opositores iranianos, direto para onde escondem o Ayatollah. E vamos salvá-lo de alguma coisa, ele precisa ser salvo da fúria do povo. Ele precisa rezar em silêncio, sozinho, por muitos anos para expiar seus pecados. Ou vamos explodir os telefones de todos os comandantes, ou cortar a comunicação entre todos os bunkers e o comando da Guarda Revolucionária. Não sei, minha imaginação não chega a tanto. Eu cheguei ao alto posto de cabo e não tive tempo de começar a comandar operações para derrubar o governo iraniano. Aliás, os bombardeiros de longo alcance foram colocados em prontidão de combate. Acho que o número 2 deles chama isso de ainda não dormir vestidos nos aviões, mas é quase isso. É isso que os israelenses dizem. Agora estamos passando por um período louco no Oriente Médio, onde há apenas um mês, um ataque foi cancelado. Não sabemos o quão em cima da hora foi, mas foi algo muito urgente. E há alguns dias, o primeiro-ministro Netanyahu foi quase imediatamente para Washington e se encontrou com o presidente Trump. Eles costumam chegar com fanfarras e anúncios. Tudo isso aconteceu. Ele entrou no prédio. Nada saiu desse encontro, nenhuma declaração, nenhum comunicado à imprensa, exceto as palavras de Trump, dizendo que a reunião foi boa, o que é muito incomum para ele. Boas negociações, sim, boas. Após isso, o Pentágono diz: a reunião foi boa e envia mais um porta-aviões ao Oriente Médio. Lembre-se, eu disse que, com base na análise da resposta do Irã, supostamente um ataque, foi elaborado e enviado ao Pentágono um mapa da localização dos meios de defesa e ataque iranianos. Isso não é verdade. Atualmente temos a maior concentração de tropas no Oriente Médio.
Algumas pessoas me disseram que, em termos de armamentos, esse é o maior acúmulo desde a primeira invasão do Iraque, não em número de tropas, já que aquela foi uma invasão terrestre. Mas quando se trata de sistemas de armamentos e coisas do tipo, isso é o melhor do melhor que existe no arsenal americano, tanto defensivo quanto ofensivo. Sim, isso que você disse é muito importante, defensivo, porque os americanos estão posicionando seus sistemas de defesa antimísseis TAAD em muitos países aliados nesta região, incluindo Israel, incluindo a Arábia Saudita, incluindo o Catar, assim como em outras bases. Mas vamos falar sobre tudo isso em apenas um segundo. Não apenas atacar, mas também proteger seus aliados com um escudo. No último fim de semana. E isso tem sido um evento recorrente que aconteceu muitas vezes nos últimos, já faz alguns anos. Iranianos e americanos negociaram, não diretamente, mas de forma tão direta quanto possível para negociações indiretas. Relataram que eles estavam perto do prédio do centro de negociações, com representantes de Omã intermediando as conversas e levando mensagens. Mas, segundo as informações disponíveis, soubemos que no último fim de semana, eles realmente se encontraram pessoalmente durante essas negociações, embora nenhuma foto oficial tenha vazado. Sim, ouvimos que eles apertaram as mãos e coisas do tipo. O que estava em pauta? Duas coisas. Os iranianos afirmavam: discutimos só o programa nuclear, não falem de mais nada. Não falamos sobre marionetes, não falamos sobre dinheiro, não falamos sobre mísseis balísticos. Os americanos disseram que discutiriam tudo, mas a outra parte recusou e não compareceu. Então, os americanos concordaram em tratar o tema em reunião fechada. Então, o que realmente aconteceu a portas fechadas, nós não temos certeza. Nós sabemos que houve progresso, sabemos que eles estão falando sobre isso novamente, sabemos que desde aquelas negociações não houve greves. Então, isso por si só já é algo significativo. Parece que estamos avançando. E eu quero dizer isso porque essa questão está na cabeça de todo mundo. Sempre surge a mesma pergunta que é dicotômica. Nós escolhemos o caminho das negociações ou escolhemos o caminho militar? E a resposta para isso é ambos, na verdade, porque não se pode negociar sem ter todas as cartas militares na mesa. Pressão máxima no nível militar, máxima no político, e não se pode tomar ações militares sem esgotar completamente o caminho diplomático. Sim, e eu acho que é importante contar que nos bastidores dessas negociações muita coisa acontece. Enquanto os enviados americanos discutem todas essas questões com os iranianos a portas fechadas, na presença dos omanitas, ou como na região, está sendo acumulada uma enorme quantidade de poderio militar da Armada. Assim Donald Trump os chama, que na verdade é um nome bonito para a frota. Frota, um nome sonoro, soa mais como algo no estilo de Piratas do Caribe, mas na essência é uma quantidade enorme de poderio militar que está se movendo para essa região, como você disse no início do programa, mais do que vimos desde a época da invasão do Iraque. Sim. Então, estão ocorrendo negociações que são respaldadas pelo reforço da Armada. Bem, de um tamanho e poder jamais vistos. O Irã, você pode dizer, é um Estado independente, como a América ousa entrar no espaço deles? Bem, vamos resolver isso em um nível cotidiano, porque no nível do Estado é difícil entender certas coisas. Digamos que você tem um vizinho do outro lado da cerca. Diariamente, 5 vezes por dia, ele anuncia para o mundo inteiro, e você ouve isso, que assim que ele tiver um rifle, ele vai matar seus filhos. A polícia veio e disse para você: bem, chame a gente quando ele realmente matar alguém, porque por enquanto é só um homem bêbado resmungando alguma coisa. E daí, vamos prender ele por isso? Então vai ser assim. De vez em quando, o vizinho joga pedras nas suas crianças, acertou algumas vezes, a polícia veio, o vizinho disse que você está louco, que ele nunca fez nada parecido na vida, e por fim, você descobre que ele comprou uma espingarda e só falta juntar dinheiro para a munição. E de novo diz: amanhã vou matar todos os filhos dele. Bem, eu tenho uma pergunta para vocês. Me parece que vocês têm as seguintes opções. Vocês vão esperar até amanhã? Ou talvez ele esteja brincando. Isso também pode ser verdade, certo? Se não, bem, vocês perderam. Segundo, vocês fogem e escondem sua família, seus filhos. Terceiro, vocês tentam parar o vizinho por quaisquer, enfatizo, quaisquer meios. Por quaisquer meios. Você incendeia a casa dele, não sei, você o pendura pelo lado em um gancho, você não sei, você o esconde no porão e tranca e joga a chave fora. Você faz qualquer coisa para se livrar dele e do perigo. Ao mesmo tempo, quero enfatizar que talvez ele nem pretendesse matar seus filhos. Bem, também existe a opção de que ele estava apenas brincando. Talvez ele realmente não quisesse dizer nada com isso.
E você pode contar com isso e dizer, bem, existe a possibilidade de que ele não quis dizer nada, certo? Sim, então ele vai dizer, haha, brinquei por 20 anos, haha, e vocês não acharam graça? Achei que todos achavam engraçado. Quero dizer logo de cara que, muito provavelmente, vou escolher a terceira opção. Talvez tente ir embora, mas não tem muito para onde ir. E também é difícil deixar a casa onde cresci. Assim, qualquer canalha pode expulsar você da sua casa simplesmente prometendo em voz alta que vai acabar com seus entes queridos, você vai ficar tão assustado que vai fugir. Talvez seja nisso que ele está apostando. Então, eu estou 92%. Certo de que já conversei com ele uma meia dúzia de vezes antes disso e percebi que ele é um maníaco convicto. Vou tentar sozinho com a ajuda de amigos ou de mercenários. Não sei. Se for preciso quebrar a lei, eu vou entrar na casa dele e quebrar a lei de novo. Vou acabar com ele. Miserável, como dizem. Vou acabar com a vida miserável dele, para que ele não sofra. Eu entendo que isso é uma violação terrível da lei, mas, de novo, que outra saída você tem? Tem. Acho que não tem muitas. A vida dos meus filhos, é assim que eu penso, talvez outros não pensem assim, mas a vida dos meus filhos, do meu ponto de vista, é muito mais importante e valiosa do que a vida dele. Peço muitas desculpas se magoei alguém com a minha escolha. E vocês? Vocês, meus senhores, o que fariam? E, consequentemente, o que fariam no lugar dos Estados Unidos e de Israel? Vocês esperariam o quê? E se o Irã estiver brincando? E se ele disser, haha, eu brinquei por 20 anos? Ou ainda assim para vocês... Bem, meio que vocês querem esperar essa verificação, se ele estava brincando ou não, é isso, até logo.